Então, a gravação é iniciada. Muito bem-vinda, Pietra. Um prazer poder te receber aqui na minha disciplina de Direito e Inovação. Apresentar um pouquinho, mas depois, por favor, se apresenta para o pessoal. Eu conheci a Pietra fazendo o curso, né, de LGPD na BPI. A Pietra já veterana, né, nisso, tanto no curso quanto no tema. Terminaste agora há pouco, né, a tua dissertação sobre o tema da LGPD e agora estás no doutorado na USP também. Inclusive, foste orientada na dissertação pela professora Juliana Domingues, que acaba de ser conduzida ao cargo, né, de procuradora-geral do CAD. Muito legal, né? Tipo, é porque é uma pessoa em comum, é uma amiga em comum que a gente tem. Eu fico bem feliz de poder contar contigo aqui dentro, né, aqui na disciplina. Claro que é no formato online, ainda não te conheço pessoalmente, mas espero que um dia seja possível. E também tu trabalhas, né, na Mansur Murad, junto com o Pedro, que também, e a Flávia, que foram pessoas que eu também conheci, inclusive, no curso e na competição da BPI, da qual tu ainda participaste, fizesse todo um trabalho, né, como a julgadora, a árbitra. Então, é esse um pouco do contato e da trajetória que eu tive junto com a Pietra e que me levaram a convidá-la para estar aqui com a gente hoje. Fica à vontade. A ideia é que seja alguma coisa assim bem leve. Os alunos podem ir escrevendo no chat, né? Fazendo as perguntas. E a palavra está contigo. Se quiser falar um pouquinho mais também de ti, da tua trajetória, fica à vontade. Muitíssimo obrigada, Kelly. Enfim, pessoal, muito prazer, né? Fiquei muito feliz com esse convite. A Kelly é a professora Kelly é uma das pessoas que eu admiro muito em propriedade intelectual, se destacou demais no curso de proteção de dados. E sim, eu tenho há alguns anos já trabalhado nesse tema. Eu fiz um mestrado sobre preços personalizados à luz da LGPD, fiz algumas pós-graduações em relação a esse tema. Mas, enfim, gosto muito de pesquisar e por isso que eu entrei no doutorado agora e também vou pesquisar um pouquinho de dado pessoal, essa parte de publicidade comportamental. Então, no dia a dia do Mansur Murad, como coordenadora da área, eu vejo muitas empresas tentando se adaptar a essa nova lei, né? Por que essa lei veio e causou essa revolução e como esse mercado tem se adequado hoje a esses novos termos? Acho que a gente já pode começar, né, professora? Então, vamos lá. Podemos É, começar. Qualquer coisa me interrompam, tá? Vamos fazer um bate-papo mesmo, para não ficar muito palestral isso, mas enfim, eu vou falando e vocês vão dando opiniões, fazendo perguntas no meio. Quando a gente fala de LGPD, antes de tudo, eu gosto de lembrar que dados pessoais são algo muito presente em nosso dia a dia, né? Hoje, a gente tem dados em praticamente todos os nossos aplicativos, em todas as nossas dinâmicas da vida social, da vida profissional, mas dados pessoais não são algo recente, né? A gente vê dados pessoais existem desde que a sociedade começou a se comunicar, né? Desde que as pessoas lá aprenderam a chamar um ao outro pelo nome e já existiam dados pessoais. E por que hoje surge essa preocupação mais acentuada, essa conscientização com dado pessoal, essa preocupação das empresas e as novas regulações, né? E é justamente pelo que esse slide representa, né? Esses dados passaram a ser compartilhados com muita frequência, em alto volume, em alta intensidade, por meio da internet. Então, com as novas tecnologias, hoje a gente tem dado em tudo. A gente acorda, o nosso celular ou o nosso smartwatch viu quanto tempo a gente dormiu, como foi nosso sono, como está a nossa saúde. Ele te manda ficar de pé porque você está muito sedentário. No meu caso, ele sempre manda ficar de pé. É por isso que eu parei de usar. É, o iFood sabe os seus pedidos, sabe o que você gosta de comer. O Waze sabe todos os seus caminhos. O Maps sugere aonde você vai antes mesmo de você colocar o caminho. Então, assim, quando a gente fala de dados pessoais, as empresas têm cada vez mais armazenado e tratado esses dados pessoais. E esses dados pessoais, eles se tornaram poder, né? Hoje, esses dados pessoais, eles representam um valor econômico para essas empresas. Por quê? Porque por meio desses dados pessoais, eles conseguem oferecer produtos e serviços direcionados. E com isso eles ganham muito dinheiro, né? O Facebook, por exemplo, oferece Instagram, oferece serviços gratuitos, mas na verdade tem uma máxima que fala, né? Quando a gente não está pagando nada, na verdade o produto somos nós. E é isso.
esses aplicativos eles usam as nossas interações sociais para nos oferecer produtos e serviços cada vez mais personalizados e que façam cada vez mais a gente se interessar por aquilo que está sendo oferecido. Então, esse é o contexto em que passaram a surgir essas novas regulações, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, porque se tornou cada vez mais importante regular algo e combater essa cultura de quanto mais melhor, né? Antigamente não, ainda hoje, as empresas acham, né, principalmente no Brasil, que quanto mais dado elas têm, melhor. E realmente é melhor para o negócio delas, porque elas vão ter mais informações. Mas existe um limite para isso, e é o que essas leis trouxeram e reforçaram, né? Então, assim, a Europa já tinha uma preocupação diferente em relação a isso. Existiam autoridades sobre o tema na Europa há muito tempo atrás, né? Desde a década de 80, a gente tem a CNIL na França, a autoridade espanhola também é antiga, enfim. Mas em 2016 foi promulgado o Regulamento sobre Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, que trouxe muitas transformações ali para as empresas, justamente por quê? Porque ele trouxe sanções muito pesadas, né? Então, se as empresas não obedecessem às disposições desse regulamento, elas seriam sancionadas pelas autoridades competentes, e isso tem acontecido muito, né? Então, depois existe um site que é GDPR Tracker, tá? Depois, se vocês quiserem ver, tem todas as multas que foram aplicadas na União Europeia desde a promulgação do GDPR. Enfim, é muito interessante, porque a gente vê quanto tem supermercado levando multa, tem faculdade, tem empresa grande, tem empresa pequena, né? Então a gente vê a preocupação desse tema, como isso tem surgido cada vez mais frequente no nosso dia a dia. E, como consequência, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já vinha sendo discutida há mais de 10 anos, mais ou menos, no Congresso, alguns projetos de lei, mas o GDPR, né, que passou a valer em maio de 2018, ele impulsionou e forçou ainda mais a promulgação da nossa lei, que saiu em agosto de 2018. Então, a nossa lei, ela não é a mesma lei, tá? Ela é uma lei muito mais sucinta, ela é uma lei que traz muito menos artigos, mas a gente pode dizer que tem ali uma certa inspiração no GDPR, tá? E ela traz disposições que até se assemelham em algumas ocasiões. E justamente, ela também traz sanções, e as empresas passaram então a se preocupar cada vez mais com esse assunto quando a gente fala de proteção de dados pessoais. E agora passando, né, para o nosso próximo slide, sobre o que são, quando a gente fala de dado pessoal, mas o que é dado pessoal? Dado pessoal não é só nome, CPF, RG e endereço, tá? Dado pessoal pode ser, por exemplo, características genéricas que, em conjunto, se transformam numa informação capaz de identificar uma pessoa. Então, vamos supor, na faixa de 25 a 30 anos, cabelo castanho, acabou de ingressar no doutorado em Direito Civil da USP, mora no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e, enfim, tem uma cachorrinha. Essas informações, se você analisasse essas informações individualmente, você ia encontrar milhões, bilhões de pessoas. Mas, bilhões não, porque no Brasil, na USP, não tem bilhões, mas você encontraria muitas pessoas. Mas, enfim, quando você reúne essas informações genéricas, você forma uma informação pessoal. Então, o conjunto de informações também pode refletir um dado pessoal, né? Informações pessoais. E é tudo isso que a lei protege, tá? Então, mas eu não pedi o nome dele. Mas você sabe como ele se comporta, você sabe o que ele gosta, você sabe os sites que ele acessa, você tem um perfil, você consegue identificar essa pessoa. Por isso também está sujeita às disposições da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E existe uma categorização diferente na lei, um pouquinho mais protetiva, que é para os dados pessoais sensíveis. Quando a gente fala em dados pessoais sensíveis, a gente fala de dados que podem trazer um potencial que tem um potencial discriminatório maior. Então, por exemplo, dados de saúde, dados raciais, dados relacionados à vida sexual, dados relacionados à religião, à política. Hoje em dia, falar de política é uma das coisas mais discriminatórias que existem. Mas pensem, né? Se a gente fala de um vazamento de dados de pessoas que testaram HIV positivo, é muito discriminatório, né? É muito problemático, é muito delicado. Então, é por isso que a nossa lei trouxe uma proteção ainda mais intensa para essa categoria de dados.
A gente tem uma discussão falando, será que esse rol de dados pessoais sensíveis trazidos ali no artigo 5º 2 da LGPD é taxativo ou não? Existe essa discussão, tá? É doutrinária, mas por enquanto a gente tem entendido como taxativo, tá? Então vale a pena só mencionar isso porque eu acho que é algo que pode evoluir nos próximos anos. E claro, os dados vão ser de alguém, né? E não são propriedade, é titularidade. É por isso que a gente chama essa pessoa aqui, nós, né? Nós somos sujeitos de dados. Então, nós somos titulares de dados pessoais. Tanto que a gente, na Europa, né, eles falam de data subject, porque é o sujeito de dados, né? Não é o data owner, porque ele não pode transferir, ele não tem as ações ali que uma propriedade poderia realizar. Por isso que a gente fala de dado, a gente fala de direito de personalidade, a gente fala de algo intrínseco que não pode ser retirado de nós, tá? Então é o titular de dados pessoais. Passando aqui para o nosso próximo tema, é para entrar um pouquinho no que seria essa lei, né? No que são essas leis de proteção de dados pessoais. E elas são justamente legislações que trouxeram instrumentos de controle para os dados, para as pessoas titulares desses dados pessoais. Então, hoje em dia, a gente chega para visitar um stand de construção. Eu adoro, tá, gente, ver decorado. Então, quando eu entro num stand de construção, eu passo o meu telefone, porque é uma exigência, né? Hoje a gente até já pergunta, mas por quê? Mas eu passo o telefone e no dia seguinte tem empresa de imóvel me ligando, corretor me ligando, empresa de. Se bobear, tem empresa até de arquitetura, tem tudo, tudo. Inclusive, eu sou advogada de uma empresa, de uma construtora que teve um vazamento de dados pelos corretores e que está, sim, sofrendo essa reclamação dos próprios consumidores, porque os terceiros que adquiriram esses dados ilegalmente estão importunando essas pessoas, né? Então, hoje a gente não tem mais controle do que acontece com os nossos dados pessoais. E essas leis, elas trouxeram instrumentos de controle para que a gente possa, então, entender um pouco mais do que vai acontecer com eles, né? Então, eu entrar na portaria de um prédio, eu vou ter pelo menos certeza que meu dado vai estar ali só para a segurança do prédio, para identificação, e não que no dia seguinte alguma empresa vai me ligar e perguntar se eu tive interesse na loja da vitrine que estava exposta no prédio. Então, é uma das coisas mais importantes que essas leis trouxeram para nós nesse momento. A gente chama isso de princípio da autoinformação, da autodeterminação informativa, tá? Se vocês ouvirem esse tema, lá do Tribunal Constitucional Alemão, de algum tempo atrás, que discutiu esse tema também, mas, enfim, é essa autodeterminação que essas leis pretendem trazer para nós como titulares de dados pessoais. E, além disso, quando a gente fala também de leis, a gente fala de direitos e obrigações, né? Então, os direitos para nós, titulares, e obrigações para essas empresas. Obrigações e responsabilidades. Então, essas empresas elas vão ter agora alguns deveres conosco, né? Para com os titulares. E falando agora especificamente da nossa LGPD, né? A nossa LGPD, ela foi sancionada em 2018, como eu falei para vocês. Uma parte dela começou a valer em dezembro de 2018, algumas coisas de criação da autoridade. No ano seguinte, em setembro, a gente teve desculpa, em 2020, depois de 18 meses de vacácio legis, a gente teve a vigência, né, de uma grande parte dessa lei, só que só em 2021, em setembro de 2021, que as sanções passaram a ser aplicadas pela autoridade, né? Passaram a poder ser aplicadas. A gente ainda não tem nenhuma sanção aplicada pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente tem pedidos de esclarecimentos, tá? Essa autoridade tem feito pedidos de esclarecimentos, inclusive, você recebeu já, Kelly? Não, eu ia te perguntar, a autoridade mesmo não aplicou, mas tem outros órgãos que, com base na LGPD, têm aplicado, né? Exatamente, exatamente. Senacom, Procon, Ministério Público tem investigado, próprio Poder Judiciário, eles têm usado a LGPD como uma justificativa, eles só não poderiam antes de setembro de 2021, não, eles não podem ainda porque eles são outros órgãos, né, usufruir dessas sanções previstas na lei, que é, por exemplo, multa de 2 milhões a 50 milhões de reais, 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. Então, mas a gente vê sim essas sanções outras sanções sendo aplicadas por outros órgãos que também são competentes, porque são órgãos de defesa de consumidor, enfim, a gente vê isso sim.
Mas o que eu ia falar é que a gente já tem pedidos de esclarecimentos da autoridade. Eu, inclusive, já defendi, já não defendi porque não era uma defesa, né? Já ajudei um cliente, assisti a um cliente nesse caso, porque a autoridade pediu para explicar o incidente de segurança que tinha acontecido. Então, ela está sim se movimentando e a gente acredita que daqui a um tempo já terão algumas sanções por aí. E agora nosso escopo geográfico, né? Essa lei ela se aplica onde? A nossa lei ela tem um escopo extraterritorial, eu diria, porque ela não se aplica só para o Brasil, para pessoas que estão aqui, mas ela vai se aplicar para empresas que estão localizadas fora ou organizações que estão localizadas fora do nosso país, mas que têm ou produtos e serviços aqui ou coletaram dados de pessoas que estavam aqui. Então, é um escopo geográfico bem ampliado, né? Igual acontece também com a regulação da União Europeia. E por fim, o escopo material, né? Essa lei ela vai se aplicar a praticamente tudo, a não ser algumas exceções que estão lá no artigo 4º, que é fins exclusivamente jornalísticos, fins exclusivamente acadêmicos, fins exclusivamente para segurança e defesa nacional, ou fins particulares não econômicos. Então, por exemplo, a minha lista de contatos do WhatsApp está tudo bem, mas em outras situações que tem alguma finalidade econômica, não necessariamente. Então, essa lei ela tem uma aplicação muito ampla, tá? E uma das coisas que é muito importante de relembrar é que quase eu não conheço nenhuma, eu não gosto de falar que todas, porque sempre tem alguma exceção, mas praticamente todas as organizações hoje tratam dados pessoais. Ah, mas eu não mexo com pessoas, tá? Mas você tem funcionários. Ah, mas eu não tenho funcionários, tá? Mas você é representante legal, tem seu nome lá no contrato social. Então, dado pessoal é algo muito presente na atividade empresarial, em qualquer atividade hoje em dia. E bom, como eu falei para vocês, então, essa lei ela vai se aplicar para todo mundo, pode ser de direito público, de direito privado, pode ser pessoa física, pessoa natural, pessoa jurídica. Então, o médico tem que se preocupar, o dono da vendinha e o dono do Face, né? Então, é muito amplo, né? O Zuckerberg tem que se preocupar, mas a gente também tem que se preocupar como profissional do direito, a universidade tem que se preocupar com os dados dos estudantes, então, ela é muito ampla mesmo. Por isso, até que a gente vê a administração pública nomeando encarregados, né, que é uma função específica que a gente vai falar daqui a pouquinho, para cuidar desse tema dentro de órgãos da administração pública. Deixa eu te perguntar, Vocês têm? eu ia Eu te ia perguntar, perguntar tudo isso. é, uma das coisas que surgem, porque quando começou, né, e agora ainda tá, né, na febre, né, dos dados pessoais. O que é dado e que não deveria ser tratado, ou que não precisa ser tratado pela LGPD? Eu acho que essa é uma dúvida às vezes que acontece. Tipo assim, tem alguma coisa que não é? Porque eu sei que o pessoal assim enlouqueceu, né? E principalmente os que estão ofertando serviços. O que é o limite? Porque a gente fala muito de dado pessoal. E eu acho que as pessoas às vezes confundem dados pessoais com dados de maneira geral. Não sei se tu poderia só. Claro, dado como eu falei, né, dado pessoal é sempre aquilo que pode chegar em alguma pessoa. Então, por exemplo, dado bancário vai chegar naquela pessoa, é um dado pessoal. Mas o valor da transação pode ser um dado confidencial, mas não é um dado pessoal. Então, acho que existe essa diferenciação. As pessoas confundem muito dados confidenciais, dados sigilosos, dados de segredo de negócio com dados pessoais. Então, são coisas diferentes. Pode ser que o dado esteja público, mas ainda assim ele está sujeito às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, por exemplo, LinkedIn. Meu e-mail está no LinkedIn. Não é porque meu e-mail está no LinkedIn que alguém pode me oferecer um apartamento. Então, tem que existir uma justificativa, que a gente vai falar daqui a pouco, e então eu gosto de fazer essa diferenciação de dados, não é porque são dados públicos que não são dados pessoais, e não é porque são dados confidenciais que são dados pessoais, né? Então, acho que vale a pena falar sobre isso, mas não sei se eu fui tão clara. Eu ia te perguntar se a Universidade do Rio Grande do Sul, se vocês nomearam um encarregado ou ainda não. Já tem um encarregado nomeado, foi Tá. composta uma comissão anteriormente e, em princípio, já estão disparando os e-mails, informando, fazendo toda aquela parte de informações dos usuários, do que pode ou não pode. Legal. O Bernardo perguntou algo muito interessante aqui: se os Estados Unidos têm uma lei de proteção de dados pessoais consolidada.
As legislações, a legislação dos Estados Unidos, ela é estadual, né? Então, existem algumas leis específicas para cada estado. Por exemplo, a da Califórnia, é uma lei que, se eu não me engano, passa a valer agora em 1º de janeiro de 2023. Existem, sim, legislações a depender do estado em que você está, lá nos Estados Unidos, tá? E o que é, né? Quando a gente fala de tratamento de dado pessoal, o que é tratamento? É tudo, tá? Então, o simples acesso a um caderno que está na sua mesa é um tratamento, tá? Então, qualquer coisa que você possa fazer, qualquer ação que você possa fazer com algo que tenha um dado pessoal é um tratamento. Então, muitos clientes às vezes falam: ah, mas eu não faço nada com esse dado, eu só guardo na gaveta depois de receber o documento. Não, mas você guardou, você armazenou, então já é um tratamento. Então, esse é um conceito muito amplo também. A gente viu que essa lei ela quis pegar conceitos muito amplos para não restringir, sempre tentar proteger cada vez mais o titular. E quem é quem, né? A gente já falou do titular e agora a lei traz alguns outros nomes que nunca tinham sido vistos com esse significado na nossa legislação, que é o controlador e o operador. O controlador e o operador, eles são chamados também de agentes de tratamento. Esse controlador, quem que é esse controlador? Ele vai decidir o que vai ser feito com os dados pessoais. Então, ele tem poder de decisão. É, por exemplo, o empregador com os dados do funcionário. Mas, ao mesmo tempo, uma entidade, ela pode ser tanto controladora como operadora, a depender da operação de tratamento que está sendo realizada. Vamos pensar na Amazon Cloud. A Amazon Cloud tem os funcionários dela, né? Ela controla o que ela faz com os dados desse funcionário. Ela faz pagamento no final do mês, ela paga previdência, etc. Mas o operador é só quem obedece às instruções do controlador sobre dados pessoais. Ele só opera. Então, a Amazon Cloud, ela só armazena os meus dados, por exemplo. Então, ela não pode fazer mais nada além disso. E a gente espera que ela não faça, tá? Então, ela é operadora desse tratamento. Então, a gente vai ver que esses conceitos, eles podem... algumas entidades podem ser tanto controladoras como operadoras, a depender da operação analisada, tá? E o encarregado é o DPO. Vocês já escutaram falar de DPO da Europa? Coloca aqui no chat, gente, vamos conversar. Podem responder aqui. O DPO, pessoal, ele é um pouco diferente do encarregado que a nossa lei trouxe, tá? O DPO na Europa, quando eu falo Europa, é do GDPR, o Regulamento Europeu, da União Europeia. Ele tem classificação de CHIF, né? Data Protection Officer. Então, ele é um officer, ele é da direção, ele tem o dever de falar o que está errado, caso tenha alguma coisa errada dentro da organização. A nossa lei não colocou ao encarregado tantas responsabilidades assim. O encarregado, ele vai ser o canal de comunicação entre a autoridade, os titulares e a empresa, tá? Então, ele vai estar praticamente em todas, vai estar obrigatoriamente nas empresas de médio e grande porte ou empresas de alto risco, tá? Que exerçam atividades de alto risco. Startups e pequenas empresas foram dispensadas, tá? Desde que não exerçam atividades de alto risco. Então, por exemplo, se uma startup ela trata dados de saúde, muitos dados de saúde, provavelmente ela vai ter que ter um encarregado. Mas, enfim, esse encarregado, então, ele vai auxiliar ali na implementação da lei, na adequação da empresa, na resposta a esses titulares, ele é responsável por isso, tá? E ele é diferente do DPO, porque esse DPO ele tem a função de dedar caso alguma coisa esteja errada. O encarregado no Brasil não tem essa obrigação, tá? Ele é mais um colaborador da empresa. E ele pode ser tanto um escritório parceiro, ele pode ser uma pessoa externa, ele pode ser uma pessoa contratada em regime de prestador de serviço, ou ele pode ser um CLT, tá? Vai depender ali do que a empresa achar melhor, do que a entidade achar melhor na hora de nomear esse encarregado. Pietra, e assim, só para te perguntar, nesse sentido, muitos escritórios estão fazendo esse trabalho de encarregado, né? Muitos. O DPO as a Service, né? A Hum. gente faz para algumas empresas e existem várias modalidades, né? Esse DPO as a Service é quando você contrata um escritório e o escritório vai ser o seu DPO, sem nomear uma pessoa específica. Um secondment, né? É quando você contrata um escritório e ele coloca uma pessoa dele lá dentro da sua empresa para ser o seu encarregado.
Aí existe também a consultoria jurídica, né? Existe o escritório, a empresa não necessariamente vai, ela pode nomear um encarregado e aí ela conta com o auxílio de um escritório parceiro para ajudar ela nas demandas. Então existem várias formas ali de contratação. E a nossa autoridade, pessoal? Nossa autoridade atualmente tem cerca de 60 pessoas. Ela está funcionando. Eu acho que a autoridade está fazendo um papel excepcional, assim, eles não têm braço para fazer tudo que é esperado que eles façam, por isso que está demorando algumas coisas muito importantes, mas eles estão produzindo muito material, eles estão fazendo várias consultas públicas, atualmente está rolando uma consulta pública sobre o DPO, né, sobre o encarregado, então quem quiser pode participar, pode enviar sugestão, etc. A autoridade tem feito um ótimo papel, ao meu ver, tá? Eu acho que a autoridade tem atuado ali como ela poderia nas condições que ela tem hoje. E como eu falei para vocês, né? Como eu posso tratar esses dados pessoais? A nossa lei, ela traz algumas hipóteses para esse tratamento, tá? E quando esses dados não são aqueles dados sensíveis que eu falei para vocês, a gente chama isso de hipóteses legais ou bases legais. Então, por exemplo, eu vou poder tratar o dado com base no consentimento? Posso, mas não é o recomendável, porque é uma base frágil. Então, diferentemente do que a gente às vezes pensa quando a gente fala de proteção de dados, a gente pensa no consentimento. O consentimento nem é o mais recomendável. Por quê? Porque ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, vamos supor que eu pedi o seu consentimento para divulgar uma entrevista com você. E aí você me deu o seu consentimento, tem dados pessoais ali, etc. E aí um dia você me fala, eu quero tirar, eu quero revogar o meu consentimento e não quero mais que você compartilhe meus dados pessoais. Como eu vou tirar de circulação a entrevista que eu rodei com você? Né? Então tem coisas que ficam muito impossíveis de serem cumpridas. Então o consentimento nem sempre é uma boa alternativa. E aí a gente tem outras bases, por exemplo, eu trato dado com base em legislação, eu trato dado para me defender no judicial, eu trato dado para executar contrato, eu trato dado para exercer alguma política pública pela administração pública, eu peço a carteirinha de vacinação das pessoas pela tutela da saúde, eu acudo alguma pessoa que está passando mal pela proteção da vida, eu coloco câmera de segurança para filmar as pessoas para proteger a segurança do titular, para prevenção à fraude, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Os bancos fizeram ali um grande lobby para inserir a base de proteção ao crédito, né, para fazer aquele score de crédito das pessoas. Então, existe essa base legal hoje também. Enfim, existem 10 bases legais nesse sentido. Eu acho que não vem ao caso de falando de cada uma especificamente. Mas uma das bases também que tem chamado bastante atenção é a do legítimo interesse. Tá? O legítimo interesse geralmente para promover o que eu quero fazer, o meu interesse, sem ofender os seus direitos. Então, eu vou te mandar e-mail marketing, às vezes eu posso mandar com legítimo interesse. Na Europa, nunca. Tá? Na Europa, sempre que você vai mandar e-mail marketing é com base no consentimento. Então, passando agora para a nossa próxima. Opa, para o nosso próximo slide, a gente fala de dados pessoais sensíveis, né? São diferentes. É aqui que eu falei que a gente vê aquela camada de proteção especial. Vocês podem ver que algumas bases se repetem, mas outras não podem acontecer. Por exemplo, de interesse, proteção do crédito, cláusula de contrato, não acontece. E outras ainda foram inseridas, como prevenção da fraude e garantia da segurança do titular. Por exemplo, biometria, né? A gente usa geralmente essa base legal. E o consentimento, além dele ser livre, inequívoco e informado, quando ele for para dado pessoal sensível, ele tem que ser obtido de uma forma ainda mais específica e mais destacada, tá? Então, quando a gente fala de consentimento, pensem sempre naquela função de opt-in, sabe? Por exemplo, aquelas caixinhas pré-selecionadas, aquilo não vale nada. A pessoa tem que ir lá, tem que se manifestar, a inércia ou o silêncio não pode ser entendido como ação afirmativa dessa pessoa, tá? Agora, além disso, o consentimento ele tem que ser feito, dado de alguma forma que demonstre que esse titular agiu, né? Então, a gente recomenda que ele seja feito ou escrito ou por meio de cheque, alguma ação afirmativa. Por quê? Porque cabe ao controlador que está coletando aquele consentimento
fazer a gestão desse consentimento. Ele tem o dever de provar que aquele consentimento foi coletado da forma correta. Então, é muito importante que ele consiga ter esse controle, tá? E esse consentimento ele nunca pode ser genérico. Ele sempre vai ter que ser feito para algo específico. Então, por exemplo, eu estou atendendo, hoje mesmo estou escrevendo um e-mail para um cliente, porque ele coleta dado pessoal de consumo dos consumidores dele, né? Vamos pensar num bar. O bar coleta ali os dados de consumo na nota fiscal, na hora da nota fiscal. E aí, esses dados da nota, quantas cervejas você bebeu, passa a fazer parte do seu perfil. E a pessoa nem sabe, né? Imagina, eu vou num bar e aí eles estão vendo quanto cerveja eu estou tomando para me mandar depois. O que eles vão fazer com isso? Para me mandar promoção? Eles vão me categorizar como o quê? Como alcoólatra, como uma pessoa que não bebe. Então, é muito delicado. Isso é um caso de tratamento de dado sensível, porque dado relacionado à condição alimentar pode implicar em questões de saúde. E, além disso, esse dado ele precisaria de um consentimento, por exemplo. Né? O consumidor tem que saber que, olha, eu vou coletar seu dado, tal, 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 e eu vou fazer isso com o seu dado, tal, tal, tal. Né? Então, é muito importante que isso seja explicado para o titular. A gente fala Ah, muito de consentimento, né, Pietra, porque todo mundo achava que a grande saída era o consentimento. Eu acho que é por isso, né, um pouco de desmistificar isso, né. exato, exatamente. Era algo muito mistificado mesmo. Vocês têm mais alguma dúvida sobre consentimento? Porque é um tema muito polêmico. Acho que dá para a gente falar um monte sobre isso. Senão a gente passa para o próximo slide. Pessoal, não fiquem tímidos, eu vejo que o pessoal começa a escrever e para, podem colocar pergunta, e podem fazer observações também, tudo certo. Vamos lá, gente. Não tem pergunta errada. O máximo que pode acontecer é eu responder alguma coisa errada, mas eu prometo me esforçar. Não, brincadeira. É um tema, eu gosto muito de falar desse tema, porque é um tema que está em construção. Então, por exemplo, dado de criança e adolescente que tem que ser tratado com base em consentimento de acordo com a lei, né? Dado de criança especificamente. É inviável em todos os momentos isso acontecer. Só que está na lei que isso tem que acontecer. Mas eu vou cumprir uma obrigação legal e eu vou pedir consentimento para cumprir uma obrigação legal, eu vou entrar num processo judicial, vou tratar dado de criança, eu vou pedir o consentimento do pai para colocar isso, se ele não der o consentimento. Então, a autoridade ela vai ter que se manifestar sobre esse tema. Então, assim, é um tema em construção. Não tem jurisprudência, a gente tem alguns precedentes ainda mais ou menos ali fixos, nada, acho que quase pouquíssimas coisas transitaram em julgado, não tem nenhuma, a gente não vê ainda muita coisa consolidada nesse sentido. Então, por exemplo, teve um vazamento de dados, o dano moral é em re ipsa, o dano moral ele precisa ser comprovado, vai uma super discussão sobre esse tema. Tem pessoas que falam que sim, tem pessoas que falam que não, tem juízes que falam que sim, tem juízes que falam que não, tem grandes doutrinadores que falam que sim, outros que não. Então, assim, nosso papel agora, como operadores de direito, se interessar por essa área e tentar construir artigos, construir documentos, construir precedentes para que isso seja um tema aprofundado, né, com um pouco tempo. É isso que a gente espera. E a gente tem uma missão muito importante aqui, que é contribuir. Né? A gente está imaginem quando lançou ali o Código de Defesa do Consumidor em 80. 80, né? 80, acho que foi 80, década de 80. Foi a década de 80, acho que foi logo depois ali da não, É isso. 90, 90. Foi logo depois 90, foi no fim. É isso mesmo. Deixa eu ver. Fiquei foi até um terror, curiosa, gente. foi um terror na Foi em época. 90, foi em 90. Então, ninguém sabia o que ia acontecer. E o que acontece? A gente precisou construir isso juntos. Então, nesses casos, é muito importante esse diálogo, essa conversa, essas perguntas, essas respostas, essas discussões, porque a gente pode descobrir muitas coisas. Então, passando agora para o nosso próximo ponto aqui, a lei, eu falei para vocês que ela trazer. Oi, pode falar. Só vou te trazer a pergunta aqui do Eduardo, bem interessante. Fico pensando na aplicação da LGPD como caso seja promulgada a lei de jogos de azar, pois li por cima e parece estar prevista a coleta de dados para identificar pessoas como possível vício em jogo. Como é que vai funcionar isso, né? Nossa, não faço ideia. Eu não vi ainda sobre, eu não estudei essa lei, mas pensando que havendo previsão
legal, havendo obrigação legal, tem fundamento. Então, pode acontecer. Eu posso achar abusivo o tratamento, mas se a lei está prevendo, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Pensar, por exemplo, que é um dado sensível, o vício, né? Com certeza, Vai ser com certeza, interessante. com certeza. Assim, o que a gente pode fazer enquanto isso, né? Como titular? A gente pode pedir a efetivação dos nossos direitos. Então, uma coisa que eu incentivo muito, manda mensagem para o Netflix, pergunta quais foram as séries que vocês já assistiram, manda mensagem para o Spotify, fala quais foram todos os artistas que vocês acessaram. Vamos pôr esse pessoal para trabalhar, gente. Por quê? Um dos direitos é justamente o direito de acesso a dados pessoais, né? Então, você tem direito de saber o que as pessoas têm de você. Se você pedir isso no Face, no Instagram, gente, o relatório é imenso. É imenso. Eles têm até uma opção lá específica para você pedir isso. Não é difícil, tá? Depois deem uma mexida lá e vocês vão achar. É muito interessante também. Aí, antes o Face até, eu não sei se ainda acontece isso, eu verifiquei no ano passado, mas ele classificava como jovem universitário, adulto começando a vida, ele punha as classificações, né? Então, era interessante de ver, de acordo com os seus interesses, de acordo ali com as curtidas que você dá, etc. Outros direitos que a gente tem, a eliminação desses dados com base em consentimento, por isso que eu falei que é sensível, a revogação do consentimento, informação para saber com quem que os meus dados foram compartilhados. Além disso, eu tenho correção, possibilidade de correção desses dados que foram dados de forma incompleta ou que eles estão desatualizados. São diversos direitos, tá? Inclusive revisão de decisão tomada com base em automatização. Então, score de crédito, meu score é X. Por que é X? Eu tenho direito de saber, eu tenho direito de revisar essa decisão. E aí uma grande discussão que também está acontecendo a nossa lei, ela, em uma das alterações que aconteceu, das medidas provisórias, ela tirou ali a previsão de que essa revisão deveria ser feita por pessoa natural. Então, hoje, um robô pode fazer a revisão. Só que se o robô vai fazer a revisão, ele vai chegar no mesmo resultado, né? Então, talvez a autoridade também se manifeste sobre esse tema. Eu acredito que sim. Eu conversei uma vez com a doutora Miriam sobre esse assunto, que é uma das diretoras, e ela falou que ela acha um absurdo também e que provavelmente eles vão fazer alguma regulamentação nesse sentido. Esse é um ponto Enfim, interessante, só para puxar, né? Eu tive um aluno que fez o TCC dele sobre a questão do viés algoritmo, né, e essa revisão automatizada. ficou Você, pronto, Kelly, eu quero ler. porque é um desafio, né? Se você não precisa de uma revisão por humano, o viés já está incutido no algoritmo. Como é que você faz para tirar esse viés para que a decisão seja diferente? Eu descobri, por exemplo, que tem alguns vieses, claro que não são tão graves, mas que se você vai no mercado de dia, o teu score ele baixa. Porque se entende que quem vai no mercado de dia não está empregado. Gente, olha isso, é absurdo, né? Agora, só para colocar, porque a questão do viés é bem importante, né? E por isso que essa questão das decisões poderem ser revisadas por pessoas e não por, né, de forma automatizada, pode ser uma discussão importante, né? Tá, Com certeza. continua, desculpa. Não, não, eu acho esse tema incrível e é uma das coisas até que eu quero discutir no doutorado. É, existem muitas pesquisas falando sobre discriminação, né? Existe um software, o Compass. Não sei se vocês já escutaram falar do Compass dos Estados Unidos. É um software que ele verifica a possibilidade de reincidência criminal lá nos Estados Unidos. Na hora de dar pena, ele ajuda, tal. E aí foi verificado que ele aumentava as chances de reincidência de pessoas negras. Enfim, ele foi treinado de uma forma que pessoas negras pareciam mais como reincidentes. E por que isso? E aí eles analisaram e eles viram que, na verdade, era um problema até humano, porque a polícia de determinado local, que eu não me lembro, prendia mais negros e latinos. E é por isso que a contabilização da reincidência de negros e latinos pelo software era maior. Então, assim, a gente tem que pensar que por trás de algoritmos tem pessoas, né, fazendo treinamento e tal. Então, muitos casos acontecem de as próprias pessoas terem treinado e inserido inputs incorretos ou enviesados.
Acontece muito isso. Por exemplo, geralmente as pessoas que fazem treinam esses algoritmos são homens brancos de classe alta, né? Então, assim, mulheres, pessoas negras, pessoas de classe baixa, geralmente essas pessoas, elas não, sequer elas vão ter um input ali no treinamento. Então, um dos casos é de um algoritmo de reconhecimento facial que não reconhecia pessoas negras e associava, enfim, tem muitas discussões nesse sentido. A gente conseguiria fazer um dia inteiro sobre isso, mas se vocês pesquisarem, acho que é muito interessante. Com certeza o aluno da Kelly vai saber falar muito mais, mas eu vou adorar ler o trabalho também, Kelly, se você quiser compartilhar. Outro pilar da nossa lei, né? Então a gente falou de direitos, a gente falou de obrigações, e dentro das obrigações a gente tem as obrigações de segurança, né? Então a nossa lei prevê ali que os agentes de tratamento eles têm que implementar medidas técnicas e organizacionais de segurança para proteger esses dados pessoais. Essas medidas elas podem ser preventivas, com softwares, antivírus, backup, elas podem ser corretivas, aconteceu um incidente de segurança, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer uma política agora, vai fazer todo mundo assinar um termo, vai coibir a divulgação de dados e também boas práticas. E aí que a gente pensa bastante nos treinamentos, né? Treinamentos, políticas de privacidade interna, etc. E um dos pontos que eu não falei, que eu acho que eu não coloquei um slide sobre isso, é que essa lei é uma lei principiológica, tá? Então, o artigo 6º da lei, ele traz diversos princípios e a boa-fé é o principal. Né? Então, tem princípio ali da transparência, da finalidade, da não discriminação, da prestação de contas, da prevenção, da segurança. Então, assim, todas as atividades de tratamento, elas têm que ter com base esses princípios, caso contrário, elas já vão ser listas por si, mesmo que tenham uma base legal ali autorizando. Né? Então, eu acho que é muito interessante a gente lembrar esse ponto também. Eu acho que o Guilherme fez uma pergunta. Interessante também a importância dos dados para a própria organização do Estado, como o escândalo da Cambridge Analytica nas eleições dos Estados Unidos. Esse caso também foi relacionado com o desconhecimento de como os dados são usados nas redes sociais. Esse foi um dos casos marcantes, tá? Ele, inclusive, foi bem perto ali da promulgação do GDPR, se eu não me engano. Foi em 2016, foi um babado, né? Não tem outra palavra para descrever esse caso. Havia ali a venda dessa base de dados, as pessoas não sabiam que esses dados estavam sendo coletados, e o pior, além dos seus dados serem coletados se você jogava determinado joguinho, os dados dos seus amigos também eram coletados sem eles saberem. Né? Então, foi, enfim, uma das coisas ali que incendiou esse tema na Europa, principalmente. Até eu indiquei para eles, Pietra, para verem o filme, porque eu acho que o documentário ele é genial, né? Ele é muito bom no sentido de trazer. É Bom, incrível. Aquele do Face, né? tem o Cambridge Analytics e tem o Ah, outro, tá. esse, e tem aquele outro que é o, que eu acho que é o do Face, mas que fala do, é o na sequência, que foi lançado logo depois, eu tô tentando lembrar o nome, não consigo lembrar agora. Eu tô tentando lembrar o nome também. Aquele é muito bom. É um documentário sobre Alguma coisa vigiada, eu tô tentando lembrar. a rede social. A rede social, eu Isso. acho. Não é a rede social? Eu acho que tem esse e tem mais um. Bom, saíram vários na sequência, mas tem a rede Não, social e tem mais não é a um rede outro. social. Tem outro, é verdade. Eu vou lembrar. A hora que a gente estiver conversando aqui, eu procuro também e a Isso, o gente fala. Dilema das Redes. Esse aí. Esse aí, Isso, Guilherme. Dilema das Redes. Lembrar que você convida com rede. É isso mesmo. É muito bom. Esse, Guilherme. Obrigada, Guilherme. Bom, a gente estava falando de segurança, né? E quando a gente fala de segurança, a gente sabe que todo mundo é possível sofrer um incidente de segurança, né? Até o Face pode sofrer um incidente de segurança. A gente viu que o STJ ficou fora do ar, o Lattes ficou fora do ar. Então, assim, TJ tudo pode sofrer um aqui, incidente. o TJ do Rio Grande do Sul passou assim há um tempão fora do ar. Foi um parto aqui. É complicado, assim, esses ransomwares, né, que são os sequestros de dados, enfim. Mas incidente de segurança, ele não necessariamente vai ter relação com um terceiro. Às vezes, um próprio colaborador perdeu o notebook não tinha senha, acessou o dado, uma pessoa pegou na rua, acessou o dado de todo mundo. Ou só a perda já é considerada um incidente de segurança. Por quê? Porque você prejudicou de alguma forma dados pessoais. Tá? Então, é um conceito também muito amplo ali, junto com o tratamento, etc.
Eu posso estar falando num telefone com dados, falando sobre dados pessoais, e uma pessoa que não deveria ouvir, ouvir. Um incidente verbal ali que aconteceu. Eu posso deixar o computador aberto, a pessoa de trás de mim vê o que está ali. Então, é muito possível de acontecer, e os mais perigosos, com certeza, são esses vazamentos de bases de dados que circulam depois na Dark Web. Né? E quais as consequências, né? Eu já falei para vocês, a gente tem as sanções administrativas que são super altas, a gente tem a possibilidade de entrar na justiça como titular, como ação coletiva, então também vai ter ali indenização. A gente tem os titulares que são os piores, né? Por exemplo, do exemplo de vazamento que eu dei de pessoas que testaram HIV positivo, imagina o prejuízo para essa pessoa, né? A discriminação que ela pode sofrer, o dano que ela vai sofrer, enfim, ou sai algum, enfim, sai alguns exames médicos de pessoas com alguma incompetência para trabalhar em determinado setor, isso prejudica a pessoa para a vida inteira, ela fica queimada, ou sai uma avaliação psicológica. Então, pensem, né, o dano que isso pode gerar para o titular. A gente tem o caso da Target, que foi um dos mais emblemáticos, que a menina estava grávida, o pai, ela acessou, parece, eles usavam o mesmo dispositivo eletrônico para acessar, enfim, sites, faz bastante tempo isso. O pai recebeu uma publicidade falando enfim, recebeu uma publicidade falando sobre, falando sobre o bebê, tá? Uma publicidade falando de bebê, etc. E ele nem sabia que a filha estava grávida. Então ele soube, antes dela mesmo contar, ele soube pela empresa. Então o dano é muito grande, né? A gente pode ver ali, imagina se fosse uma gravidez indesejada, se fosse, ela fosse, se tivesse planejando um aborto, não foi no Brasil, então pode ter muita consequência ali prejudicial para o titular. E para a empresa, né? Para a empresa, para a entidade, para a organização, a crise reputacional é gigante. A mídia tá louca para soltar um post sobre isso. Então, assim, é muito grande. E aí, pensando na prática, o que eu faço, né? Transparência. Eu informo ou não informo? Informa. Transparência. Mantenha a transparência. Essa transparência ela tem sido levada em conta como boa-fé, etc., na hora de decisões judiciais, e a autoridade também tá verificando tudo isso. E agora, nos últimos 10 minutinhos que eu tenho, passando agora para a nossa parte prática, né? O que eu faço? Né? Tá bom, tu falou um monte de coisa, mas o que eu faço? Gente, uma das primeiras coisas é identificar o que está de errado, né? Ou o que precisa ser alterado na empresa. Para isso, eu preciso de um mapeamento. Esse fundinho aí que eu coloquei para vocês é um exemplo de planilha de mapeamento. Ela pode ser feita em sistemas, em softwares, pode ser feita em Excel. Tá? Nesse mapeamento, eu vou entrevistar pessoas da empresa responsáveis pelas áreas e perguntar quais são as operações que você faz no seu dia a dia que envolvem dados. E aí a pessoa não vai saber te responder direito, então você tem que puxar a conversa. Além disso, tá? Vamos falar então primeiro da operação de processo seletivo. Quais são os dados que você acessa? Por quanto tempo você armazena? Aonde você armazena? Quais são as medidas de segurança? Quem tem acesso? De quem são os titulares? Com quem você compartilha? Existe contrato? Não existe contrato? Você pede consentimento? Não pede consentimento? Então você tem que fazer tem eliminação? Depois de quanto tempo é a eliminação? E a partir disso, você consegue identificar um possível risco, um gap, e a base legal que fundamenta aquele tratamento. Tá? Então, no resultado dessa planilha é isso: a identificação de bases legais, a licitude dessas operações e gaps, que podem ser tanto organizacionais quanto resolvidos ali em documentos. Na sequência, eu fiz isso, né? Eu conversei, é um processo demorado, né? A gente demora um mês para você conseguir falar com a empresa inteira, etc. E aí, o que eu faço, né? Aí eu posso dar recomendações organizacionais, por exemplo, tranca a gaveta, instala um antivírus, e você pode também falar para a pessoa, ocasionalmente, não praticar determinada operação de tratamento, ou apresentar o risco para ela. Uma das coisas que a lei proíbe é a venda de dados de saúde para preço de plano de saúde. É uma das únicas coisas que a lei proíbe. E tem, enfim, empresas que fazem isso. E aí, você tem que avisar seu cliente: olha, você vai enfrentar o risco é esse, etc. Depois disso, você pode implementar, né? Implementar alguns documentos que vão mitigar esses riscos. Então, por exemplo, eu vou fazer um plano de resposta a incidentes,
eu vou fazer as políticas de privacidade interna para os colaboradores, código de conduta, isso é minha vitrine, né? Minha política de privacidade está ali no meu site, é minha vitrine. É... Além disso, eu vou fazer algumas coisas, alguns documentos de prestação de contas, como testes de legítimo interesse, relatórios de impacto, que também dariam mais uma hora de discussão aqui. Eu vou arrumar os contratos. Os contratos são muito importantes porque não adianta eu estar protegido se os terceiros não, com quem eu trabalho não estão, né? Então você precisa se assegurar que aqueles terceiros pelo menos vão te garantir que eles vão fazer o que eles precisam na hora que acontecer alguma coisa. E dar treinamento, né, para as pessoas, para elas entenderem, porque a cultura da organização é muito importante. Não adianta nada eu fazer todo um mapeamento, toda uma adequação, e no dia seguinte ninguém entendeu nada do que eu falei e começou tudo de novo errado, né? Então, o treinamento é muito importante. E, além disso, o estabelecimento de um fluxo de contato com esses titulares, né? Por quê? Porque o titular ele tem o direito de pedir os seus direitos. Então, você precisa ter um e-mail ali, um canal de contato, uma possibilidade de efetivar esses direitos. É muito importante, né? Então, aqui são os elementos principais quando uma empresa, uma organização, ela quer se adequar, tá? Eu acho que são esses aqui os principais pontos. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse slide, essas questões práticas? Eu ia até te perguntar uma coisa, eu acho que esse é o período, digamos assim, que é mais tempo investido, né? Quando o escritório vai fazer o trabalho junto à empresa, é ali que está a grande força de trabalho, né? Para levantar todos esses dados. E acho que também para enfrentar um pouco da cultura, né? De Com resistência. certeza. Com certeza, porque às vezes as pessoas chegam na entrevista e elas não querem te falar o que está errado, né? Você fala, não, mas não tem resposta certa e errada. Só que você tem que me contar o que está acontecendo. Porque é como se a gente tirasse uma foto da estrutura organizacional da empresa, dos processos. E além do trabalho jurídico, a gente faz o trabalho de administração, né? Porque você elenca todos os setores, tudo que eles fazem, você dá para a empresa um super guia ali do que acontece lá dentro. E é uma planilha super estratégica, porque o segredo de negócio da empresa está ali. Se alguém pega aquela planilha, consegue reproduzir a empresa inteira, né? Então tem esse ponto também que é muito importante. E além do mapeamento, outra fase que pode dar um trabalho mais elevado é a adequação contratual, né? Dependendo do volume de contratos que a empresa possui. Então, cultura, contrato e mapeamento, para mim, são os maiores desafios. E, bom, vocês estão em que ano da faculdade? Respondo, pessoal. Quinto semestre, sexto semestre. Legal, É legal. que assim, como É, essa é uma disciplina optativa, tem gente do segundo, do quinto, do oitavo. Realmente. legal, Uhum. legal. E alguém já pensou em trabalhar? Alguém pensou em trabalhar com dados pessoais, com essa área ou não? Sim, eu já pensei, eu trabalho na Secretaria da Fazenda e aqui recentemente eles abriram uma chance para DPO, né? Eu até tinha pensado em me candidatar, mas em função de outras responsabilidades aí de trabalho, acabei não fazendo isso, mas realmente acho muito interessante essa área aí, tem bastante trabalho aí pela frente, né? Muito legal, muito legal. Tem muita coisa e é isso que eu ia falar para vocês. O mercado está muito, muito, muito aquecido, né? E uma das únicas coisas boas que a pandemia trouxe foi a flexibilização de local de trabalho. Então, tem muitas vagas remotas, tá? Para as pessoas. Os maiores escritórios de direito digital de São Paulo contratam pessoas remoto. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo, Guilherme, que você trabalha já com o tema. Eu acho que, assim, se vocês gostarem da área, é um mercado que está muito aquecido, tanto em empresa quanto em escritório, vagas de DPO, vaga de estagiário, vaga de advogado, tudo, tudo. Tem tudo para a gente aprender, crescer e construir melhor esse tema. E aí surge aí a discussão das certificações, né? Existem certificações no mercado, principalmente a EXIM e a APP, tá? Elas são caras e, assim, se você sabe fazer, ninguém vai perguntar se você tem certificação, tá? Um dia eu estava conversando com alguns colegas da área e eles falaram: olha, a certificação é mais para quem quer entrar no mercado e não tem experiência do que quem está no mercado e tem experiência.
Porque, assim, é como uma pós, né? Eu nunca trabalhei no tema, mas eu tenho uma pós sobre isso. Mostra um pouquinho ali que você entende, etc. Mas não é algo que tem sido muito exigido, tá? Então, eu não acho que é uma preocupação que vocês precisam ter nesse momento. E tem surgido ali as certificações específicas para o Brasil. É, óbvio, com a carreira, a hora que vocês se desenvolverem na carreira e tal, é legal, é um investimento bacana, eu acho que faz sentido, mas não acho que é uma necessidade, tá, para trabalhar com o tema. Eu acho isso é muito importante de falar, porque às vezes as pessoas ficam, mas eu preciso pagar R$ 3.000 para conseguir me certificar, para pensar em trabalhar com isso. Não, não precisa. Fica tranquilo em relação a isso. E bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu fico totalmente à disposição. Aqui embaixo eu deixei até o meu Instagram, porque eu falo bastante desse tema lá. Se vocês quiserem, enfim, ter uma conversa mais direta, que não seja por e-mail, podem me adicionar, mandar mensagem, eu estou à disposição. Se surgir vaga também, eu posso falar. E vamos conversar, né, Kelly? Vamos ver o que a gente tem de dúvida, de comentários agora. Acho que é isso. Ai, super obrigada, Pietra. Porque dá essa ideia do concreto, né? De como que aplica, de como é que é o mercado sobre isso também. Eu acho que dá uma perspectiva do porquê que a gente está trazendo esse tema, né, para conversar. Eu acho que isso é bem importante. Pessoal, podem, como fez o Sérgio, ligar o microfone e perguntar, podem escrever, fiquem à vontade. Nós temos mais uns minutinhos aqui da Pietra, né? Para a gente poder aproveitar, para poder conversar e perguntar. E essa coisa que você trouxe da certificação é bem interessante, porque no início, quando foi, né, publicado, acho que era 2018, né? E na expectativa, ainda 2017, 2018, estava um monte de gente lançando curso de certificação que não eram as certificações internacionais. Então, assim, era uma febre das certificações. E realmente agora eu não vi mais muita coisa sobre isso. Então é interessante esse esclarecimento. Não precisa, né? Ter essa Exatamente, acho que o mercado entendeu que não é uma necessidade, exatamente. E outra coisa, né, é que eu queria muito, né, te ouvir falando sobre isso, porque às vezes a gente, tem muita gente falando de LGPD, parece um negócio muito chato, mas o pano de fundo é muito legal, né? Toda a lógica da proteção, né, dos dados pessoais, dos dados da pessoa, é interessante, como o Eduardo colocou. Eu acho que é assim, né, trazendo qual é o pano de fundo, por que que a gente faz isso, que o tema se desperta. E por isso, sim, Com tem muita certeza. gente interessada, porque tipo assim, o que tem de agora de palestra, de coisa de LGPD é um monte, mas a maioria do pessoal não traz esse pano de fundo. Isso era uma das coisas que eu esperava e com certeza, né, tu trouxesse com bastante clareza para a gente Legal. poder aproveitar. No Pessoal, nosso dia a dia, desculpa, Kelly, só vou fazer uma sim, complementação. No nosso dia a dia, né, pensando aqui, o que você faz no dia a dia trabalhando com o tema? As empresas ainda estão se adequando, principalmente as médias empresas, tá? Elas estão se adequando, tem bilhões, milhões de empresas no Brasil, enfim, elas estão ali no projeto de adequação. E depois disso tem surgido consultorias. Então, eu vou lançar um aplicativo de foto, que, por exemplo, uma cliente nossa de cosmético. Eu vou lançar um aplicativo que a pessoa coloca a foto e a gente fala para ela qual é o produto de pele mais adequado. Qual que é o impacto disso de acordo com proteção de dados? Então, são perguntas, né, são consultas que aí a gente vai respondendo e auxiliando o cliente nesse meio tempo. É, e falando sobre o interesse pelo tema, eu particularmente, eu já trabalhei em defensoria e eu sempre quis ajudar pessoas, né? Mas eu sou uma pessoa muito chorona e eu não tenho emocional para, acho que, trabalhar diretamente com pessoas. Então, eu fui para a área de empresas. E trabalhando, pelo menos, com proteção de dados, eu sinto que eu consigo ajudar pessoas, ainda que indiretamente, né? Porque você está protegendo uma pessoa de um escândalo, de um vazamento. Então, é um pouco ideológico, mas eu acho que tem esse lado humano também, né? Que você não está só defendendo ali uma empresa contra outra empresa. Eu acho que tá relacionado a pessoas. Eu acho isso importante. esse o fundo, né, o fundamento, eu acho que é o que vale, né? E é por isso que eu acho que esse tema despertou tanta gente, porque no fundo a gente quer. O Eduardo colocou que ele é o tipo de pessoa que marca que não quer, né, compartilhar dados, porque no fundo a gente sabe o quanto isso pode fazer diferença e pode ser sensível para a gente. E, e o Leonardo, que estava na semana passada, também comentou, né? Se a gente sabe pelo que a gente acorda e que a gente vai trabalhar e que vai fazer sentido no final, vale muito mais a pena trabalhar por isso, né? Com certeza. Eu acho que esse é o objetivo final, né? Nós, no direito, somos muito sonhadores, né?
como o pessoal foi perguntando algumas coisas e não estão mais perguntando aqui, e eu acho que eu fiz um bug mesmo e mandei o link com um ponto de interrogação, de exclamação do lado, eu acho que alguns não conseguiram entrar. Fiz isso. Eu vou te agradecer, Petra, porque eu sei também que o teu tempo né, é disputado. Te agradeço muito pela tua disponibilidade, por ter preparado o material para a gente, por ter permitido que a gente grave para os alunos que não estiveram poderem assistir. Te agradeço realmente muito. Imagina, professora, eu que agradeço. Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Enfim, espero que a gente mantenha contato, espero visitá-los agora que a gente pode, né? Daqui o semestre que vem, a professora me disse que vocês vão estar presencial. E quando vocês vierem para São Paulo, também me avisem que a gente marca um café, tá? Tô totalmente à disposição. Gosto muito de falar desse assunto. Então, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, o que vocês acharem que faz sentido, tá bom?